Fala pessoal, nessa quinta atividade do Arduino, iremos fazer um sistema de irrigação, onde nele iremos utilizar um sensor de umidade de solo, um sensor de temperatura e relés. Aqui temos o sistema totalmente montado, só que ao invés de o sensor de umidade que não tem no Tinkercad, iremos utilizar um potenciômetro. Primeiro é o Arduino, né, onde já sabemos as funções. As portas analógicas servirão para os sensores e as portas digitais para os atuadores. O segundo é o sensor de umidade, que temos a sonda e o controlador. Só que como eu já havia falado antes, no Tinkercad não tem esse sensor. Então iremos substituir ele por um potenciômetro, onde irá fazer o mesmo efeito. O terceiro é o sensor de luminosidade. Ele lembra um pouco o LED, mas ao contrário do LED, sua utilidade é reagir à intensidade da luz sobre ele. Ele trabalha em 5 volts, ou seja, é ótimo para trabalhar com Arduino, e a sua saída é analógica. Basicamente ele é um resistor. Pode mudar sua resistência dependendo da quantidade de luz que houver sobre ele. Quarto é o relé, que é um componente muito legal, onde ele possibilita acionar objetos de tensão maior. Mas tudo isso vai depender da especificação do relé. Normalmente, a sua tensão e corrente que ele trabalha vem na própria carcaça do relé, onde podemos ver aqui no azul e nesse pretinho. Existem alguns modos desse de relé que é próprio para trabalhar no Arduino, onde é este que está mostrando. Mas só que algum desses não tem uma proteção muito bacana. E pode ser que em algum momento eles danifiquem o Arduino. Então é aconselhável comprar os modos que tenham o apto acoplador. Esse igual a este que tem aqui na imagem. No Tinkercad, o relé será como esse que mostra nessa segunda imagem. E ele tem 6 terminais. Os terminais 5 e 8 são referentes à bobina. O terminal 1 e 12 são conectados entre si e servem para colocar o positivo da fonte. Já os terminais 6 e 7 são a saída. O terminal 7 é o normalmente fechado e o 6 é o normalmente aberto. Essas conexões no diagrama vêm estampado no próprio relé, como podemos ver. E o quinto é o protoboard, como todos já sabemos, é onde iremos ligar basicamente tudo. E com o decorrer da atividade, iremos usar alguns outros componentes, mas não será nada muito difícil. Bom, pessoal, a atividade de hoje na montagem do simulador é para fazer um sistema de irrigação. Já comecei com o potenciômetro e o fotorresistor já alimentados. Esse potenciômetro vai ser o sensor de umidade. Então, vou conectar ele à porta A0 analógica. E o sensor de luminosidade será conectado à porta A1 analógica. Agora vamos aos relés. Serão usados dois. O terminal 5 do primeiro vai para o GND e o terminal 8 vai para a porta 7 do Arduino.
Já no segundo relé, o terminal 5 vai para a porta 8 do Arduino e o terminal 8 vai para o GND. Agora vamos usar uma fonte para alimentar o motor e a lâmpada. Ligarei o positivo da fonte no terminal 1 do primeiro relé e no terminal 12 do segundo. O motor será conectado no terminal normalmente aberto, que no caso é o terminal 6 do segundo relé. E a lâmpada ao terminal 6 do primeiro. E os dois assim sendo conectados ao negativo da fonte. Sistema feito. Agora vamos à simulação. Agora vamos alterar o potenciômetro para indicar que está pressão de irrigação e assim funcionará o motor. Olá rapaziada, bem, tô aqui mais um vídeo, né, e nesse vídeo agora a gente vai resolver um problema, né, que como de sempre, começa sempre assim, vamos resolver um problema aqui que vai ser o que? Um sistema de monitoramento que eu quero implementar aqui na minha hortinha. Bem, basicamente eu vou usar alguns sensores, né, de temperatura e de umidade do solo, como vocês já viram antes, e alguns relés que vocês estão sendo apresentados a eles agora. Vai ser bem simples, tá? Esse sistema de monitoramento aqui a gente só vai utilizar sensor de umidade e, e alguns relés, basicamente, né? Sensor de luminosidade também. Então vamos começar aqui. Bem, o código já está pronto, se eu iniciar o teste, que provavelmente vocês já viram. Então, se tiver baixa umidade, ele vai ligar o motor. Se tiver alta, ele vai desligar. Isso vai depender. Cadê? Aqui, ó. Desse if aqui, ó. Desse if aqui, ó. Se a porcentagem for menor que 45, aí ele aciona aqui. Se for maior, então quer dizer que ele vai entrar nesse else. Então ele desativa. E para iluminação a mesma coisa. Então se a luminosidade estiver alta, então seja sol e tal, ele vai deixar as luzes desligadas. E se tiver baixa, menos que 10, ele vai ligar a luz. Bem, vamos tentar fazer isso aqui. Uma coisa que eu vou copiar desse código é essas definições aqui das portas, só para tentar ficar igual o que a gente vai fazer. Ok, eu já copiei lá as definições, então vou colocar aqui em cima. Esse comentário que eu vou apagar por enquanto, só para acelerar um pouco o processo e também para eu não mudar esses nomes aqui, senão eu vou acabar me perdendo. Deixa eu achar aqui e vamos lá. Primeira coisa, vamos tentar focar nos sensores, tá? Que eu gosto de começar pelos sensores aqui. Então, para os sensores, a gente vai ter o que? As entradas dele, né? Então, input. Não. Então, pin mode. Pin mode. E daí o sensor de umidade como sendo input. Então, a gente vai ter o sensor de umidade e o sensor de luminosidade, de luz. Tá no A0 e no 1. Ok. Segunda coisa que a gente tem que fazer é fazer a leitura desses sensores aqui, certo? Para isso, eu vou criar uma variável aqui do tipo inteiro, que eu vou botar o mesmo nome, tá? Do código oficial aqui, ser umidade e luz, certo? Então, para a gente adicionar, né, esses valores aqui que a gente vai coletar, a gente vai criar aqui as variáveis de umidade e luz. Quando eu coloco vírgula assim, ó, por exemplo, eu criei uma variável aqui, só que criei duas que eu coloquei vírgula, tá vendo? Criei uma e duas. Outro jeito, se você quiser fazer do jeito normal também, você pode fazer assim, int luz, aí iniciar ela com 0, mesma coisa que iniciar com 0. Você pode fazer assim também, só que aquela forma ali, ela fica encurtada, né? Então você pode usar assim também.
Agora no void looping a gente vai fazer a leitura dessas portas, desses sensores, certo? Vamos lá. Para isso eu vou adicionar nessa variável que a gente já criou. Então eu vou botar aqui umidade, vai receber analog read, que é da porta serial do pino de umidade. Então aqui a gente está fazendo a leitura da porta, dessa porta aqui e adicionando aqui. Aí agora eu vou mudar esse valor aqui, certo? Então a umidade agora vai ser aquela função map, né? Aqui ó, umidade. Então assim, eu fiz a leitura de umidade aqui e daí aqui eu tô pegando esse valor dessa que eu fiz aqui em cima, aqui, e convertendo para um valor de 0. Aliás, eu vou receber um valor de 0 a 1023 e quero converter para 0 a 100, que vai ser porcentagem, 0 a 100. Certo? Então a gente pegou esse valor aqui, ó, leu aqui, daí ele vai fazer essa conversão aqui e vai adicionar na própria variável. Ou, né, como estava aqui no código, deixa eu ver como é que estava. Aqui, ó, aqui ela criou uma nova variável. Então vamos utilizar igual tá lá no código para ficar mais fácil para vocês. Então aqui eu tô criando uma nova variável aqui, ó. Certo? Para ficar mais claro. Então aqui eu faço a leitura e adiciono essa variável. E a leitura que ele fez, eu tô pegando ela e eu sei que vai ser uma leitura de 0 a 1023, que é o que a porta serial dos dados, né? E tô convertendo para uma leitura de 0 a 100. E tô adicionando nessa variável que a gente acabou de criar, ó. Como a gente acabou de criar essa variável aqui, se eu for citar ela, por exemplo, aqui, né, se eu for adicionar algum valor a ela aqui, não vai dar certo. Por quê? Porque você criou essa variável aqui nesse void loop. Essa variável que você cria aqui fora, ela vale para todo o código. Mas as que você cria dentro do void loop ou void setup, ela só vai valer para aquela parte do código. Tá? Isso é importante vocês se lembrarem. Então a gente já criou e converteu aqui. A gente já tem o valor convertido. Vamos testar isso aqui. Aliás, não dá para testar porque não tá mostrando, né? Então vamos primeiro fazer a leitura do outro sensor, que vai ser basicamente a mesma coisa. Então eu copiei isso aqui, vou ler aqui. Então eu vou só mudar aqui, ó. Esse aqui vai ser de luz. O pino dele vai ser o sensor luz ou S luz. E aqui vai ser porcentagem L, que vai ser o valor convertido. Eu acho que é porcentagem L, deixa eu dar uma olhada. Aqui é porcentagem L. Espero que fique parecido com o código de lá pra vocês não se perderem depois, tá? Aí aqui luz de 0 a 1023. Aliás, aqui tá 0 a 1023, certo? Aliás, vamos testar agora. Aí pra testar eu vou iniciar a comunicação serial aqui primeiro, pra gente ver esses valores, né? Então botar serial begin 9600, que é a velocidade que ele vai se comunicar. Daí aqui eu inicio a comunicação serial e aqui eu vou imprimir esses valores aqui. Para isso eu vou colocar serial ponto print e daí eu vou imprimir o primeiro valor, que vai ser o de umidade. E daí, como eu coloquei serial.print, a próxima impressão que eu for fazer na monitor serial vai ser na frente desse valor aqui, né? Então eu quero botar serial.print ln, ou seja, eu botei ln, a próxima palavra, ou seja, a próxima impressão que eu for fazer vai ser na linha de baixo, tá? Então eu botei serial.print ln, e daí eu vou colocar um símbolo de porcentagem, e eu vou colocar de umidade, tá? Só que esse isso aqui tem que ficar dentro dessas aspas aqui para mostrar que é um string. Se eu colocar 100 vai achar que é uma variável, algum número, então não vai dar certo. Pronto, a mesma coisa que vai ser para luz, né? Cadê? %L. E só que aqui vai ser luz. Certo? Então aqui a gente já está imprimindo no monitor serial o que for lido nesses sensores. Vou copiar isso tudo aqui. Eu vou testar.
Ok, vou abrir o monitor serial aqui embaixo. E ele já está imprimindo, ó. Você vê que está bem rápido, né? Então eu vou subir um pouco aqui. Deixa eu subir um pouco. Olha, vou parar a simulação. Pronto, aqui. Ó, você vê que a umidade está com 14% e luz está com 99%. A umidade ela está aqui. Se eu baixar, eu vou colocar um delay aqui, vai, para ficar mais visível isso. Delay de 1 segundo, seja 1000 milissegundos. Pronto, agora sim. Ó, a gente tem 14 e tal. Se eu aumentar aqui a porcentagem, ué, não mudou. Galera, ó, eu fiz o negócio errado aqui, ó. Eu coloquei aqui para ele imprimir o valor do sensor, né? No caso eu quero que ele imprima, sei lá, o valor convertido, que vai ser isso aqui. Coloquei errado aqui. Deixa eu colocar o delay aqui também. Delay. Ok, deixa eu apagar isso tudo aqui. E inicia. Pronto, ó. Sensor de umidade está em 0%. E o de luz 99%. Se eu aumentar o de luz, foi para 33%. Isso aqui de luz a gente vai ter que calibrar ele. E o de umidade, que vai ser o potenciômetro, se eu baixar aqui, ele foi para 100. Você vê que ele está invertido, né? Ó. Então a gente pode tanto mudar aqui nos fios quanto mudar no código. Eu vou mudar no código aqui para não alterar nada no fio. Então aqui no código que a gente tem que fazer, a gente não está lendo esperando o valor de 0 a 1023, então a gente espera ao contrário, então de 1023 a 0. Ou a gente poderia inverter aqui também, de 100 a 0. No caso eu inverti aqui. E o de luz vocês viram que está dando um valor estranho, né? Então eu vou pegar essa leitura analógica dele aqui e vou apagar isso aqui por enquanto, certo? E vou imprimir só essa leitura analógica aqui, ó, da luz, para a gente ver o que ele está lendo. Ó, ele está lendo. Deixa eu botar um print LN aqui para quebrar a linha. Vai ficar um do lado do outro. Apaga tudo. Ó, 1017. Ou seja, o mínimo de luz ele está captando 1017. Se eu colocar o máximo, ele está captando 344. Então a gente espera esses valores, né, no caso. Ou seja, de 1017 a 344. E eu quero que ele converta de 0 a 100. Entenderam? Deixa eu dar uns... Aí... Dar uns Ctrl V aqui. Pronto. Aqui ó, 1017 344. Então a gente espera um valor de 1017 com menos luz, ou seja, bem pouco, e 344 com máximo de luz. Aqui no caso da simulação, na vida real a gente tem que calibrar de novo. Vai depender também do resistor aqui que a gente colocou um K. Se eu mudar vai dar outro valor. Enfim. A gente já conseguiu fazer a leitura e já imprimimos aqui no monitor serial, né? Vamos agora ativar os relés, botar os relés aqui. Para isso a gente volta aqui no Void Setup e coloca Pin Mode para falar para o Arduino que o relé da bomba vai ser output, certo? Ponto e vírgula, copia tudo, cola aqui, pronto, perfeito. Aí agora o que a gente quer? Quando a umidade do solo for abaixo de algum valor, sei lá, por exemplo 15% de umidade, a gente quer que ele acione a bomba de água para irrigar lá o local, certo? Então eu vou embaixo dessas impressões, eu posso ser em cima também, mas eu vou colocar aqui embaixo para ficar organizado. Eu vou colocar um if, né, de comparação, que a gente viu que o if é da comparação dos valores. Então eu vou comparar se %U, que é de umidade, for menor
esteja menor que ou igual, menor que ou igual a, sei lá, 15%. Esse tipo de coisa a gente tem que testar na prática e ver qual fica o melhor valor, certo? Então, menor que ou igual. E eu quero que ele execute o que tiver aqui dentro, se isso aqui for verdadeiro, certo? Então eu criei aqui 2 colchetes, abre e fecha aqui. E daí o que é que eu quero que aconteça? Eu quero que ele ligue o pin relé bomba, não é isso? É isso, então a gente envia aquele sinal de ligar o pin do relé, que é digital right, e daí o pin do relé, que é o R bomba, que a gente vê aqui que é o pino 8. Tá, então eu quero que ele fique high, ou seja, ativado. E além disso, eu quero que ele identifique que isso aqui foi ativado. Então eu vou fazer a impressão aqui no monitor serial, com print LN para quebrar a linha. E eu vou colocar aqui, ó, bomba ativada. Eu vou colocar bomba ativada, certo? Então aqui a gente já, se a porcentagem for menor, ele já vai ativar a bomba, mas a gente precisa que, se essa porcentagem for maior, ela desative. Então para isso a gente utiliza o else, que é o se não. Então se essa afirmação aqui de cima for falsa, ele vai entrar nesse else aqui, né? Pode colocar assim, pode colocar assim também. Eu vou colocar assim. Então eu quero que ele desative esse pin relé. Então copio, colo aqui e coloco low, certo? Eu não vou querer que ele imprima nada, né? Se você quiser pôr para imprimir alguma coisa, quando a bomba for desativada, você coloca aí. Pronto, aqui a gente já fez o controle de umidade, né? Agora falta ligar a luz caso a iluminação seja baixa. Vai ser a mesma coisa, né? Porque a gente quer verificar se vai ter um valor baixo, ou seja, se a porcentagem de iluminação naquele ambiente for baixa. Se for baixa, a gente pega e ativa a luz, né? E se for alta, a gente desativa. Então vai ser a mesma coisa isso aqui. Vou copiar e colar aqui, certo? Certo. Agora eu tenho que mudar os valores aqui, né? Por exemplo, aqui em cima, %1 vai ser %L. O tanto de iluminação eu vou colocar, sei lá, menos que 9% ou menos que 5%. Colocar menos que 5%, mas isso aí vai depender. Você tem que testar na prática esse tipo de coisa e ver quais valores ficam melhor. E o que eu quero ativar é a lâmpada, certo? Então aqui, lâmpada ativa, e eu vou colocar aqui lâmpada ativada. E daí se for maior, a gente desativa a lâmpada. Pronto, basicamente nosso código já está pronto. Copiar aqui e colar, certo? Iniciei aqui, já a lâmpada já está acesa porque o sensor inicia aqui com a luminosidade baixa. Então eu clico sobre o sensor e aumento aqui. E ó, agora a luminosidade já está maior que, ela está 94%. Então ele desativou a luz. Se eu baixar aqui, ela vai ficar, ó, lâmpada acesa. Deu um glitch aqui por causa do acento, tá? Então depois eu tiro aqui. Mas ó, ficou baixa, ficou 0, então ele ligou a luz. Umidade, vamos testar. Se a umidade ficar abaixo de 15, então ela deve ativar o motor aqui do lado. Baixei, ficou aqui 1% de umidade e ele ligou o motor. Se aumentar, ele desativa o motor. Mostra aqui RPM, tá vendo a velocidade dele. Ó, baixei aqui, mostrou lá a velocidade. Se eu mudar, RPM baixa. É isso. Basicamente é isso. Nosso código está pronto aí. Vamos pensar em outras coisas agora. Por exemplo, esse erro aqui, né, de lâmpada. Vou colocar um A sem acento então, certo? Mas vamos pensar em outras coisas aqui. Por exemplo, esse é umas dicas aqui, sim. Daqui pra frente, né, dessa parte é só eu enrolando, enchendo linguiça. Mas vamos pensar um negócio. Primeiro que esses sensores aqui, a leitura deles não é tão, digamos, precisa.
né? Porque você está fazendo uma leitura única aqui, e essa leitura única ela pode vir com falhas. Por exemplo, pode ter um mau contato no fio, esse tipo de coisa. Acontece muito na prática esse tipo de coisa, principalmente com o sensor de temperatura. Aí para resolver isso, você pode aplicar uma média aqui, né? Então você pode fazer várias vezes essa leitura e daí tirar uma média disso. E a gente viu na aula passada aquele laço for, né? Então a gente pode ver assim, se a gente quiser fazer várias vezes a mesma função, a gente coloca um for. Então eu vou colocar um for aqui, por exemplo, de A. Aí você tem que criar uma variável, né? Para coletar esse valor, ela vai iniciar com 0. E daí vai, se A for menor do que, sei lá, o quanto de leitura que você quer fazer, por exemplo, 10. Se A for menor que 10, você executa o que está lá dentro. Então eu quero. E se A for menor que 10, ela acrescenta 1 a esse A. Então eu quero que ele execute tudo que está aqui dentro. Certo? Só que o que acontece, né? Eu vou fazer essa leitura aqui 10 vezes. E eu tenho que dar uma mudada no negócio aqui. Tô só organizando aqui que me dá uma agoniazinha ver esse negócio alinhado. Beleza. Primeira coisa, se a gente só fizer a leitura 10 vezes aqui, vai ficar mesmo valor, né? Então o que a gente tem que fazer é acrescentar. A leitura em si, beleza, ela pode ser, ela não precisa ser somada, mas a porcentagem ela tem que fazer uma soma, ela tem que ser somada 10 vezes para a gente ter aquele valor, aquela média. Aliás, aqui tem que ser menor ou igual, tá? Para ser 10 em si. Se eu colocar só menor aqui, ele chega em 9 e para, certo? Então menor ou igual. Aí aqui a gente pega e soma, então. É tipo assim, eu vou pegar o valor que já tinha aqui e vou somar com o que estava aqui tudo. Então eu posso só fazer assim, ó. Posso colocar um colchete em tudo aqui, pegar o valor que já tinha aqui e somar com a nova digamos, a nova conversão que ele vai ter aqui, certo? Mas o jeito de simplificar isso aqui é o que? Você apaga isso aqui, apaga esse colchetinho aqui também e coloca mais aqui, ó. Pronto, aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando essa informação que ele acabou de converter e estou somando com o que já tinha nessa variável, certo? Então eu vou fazer isso com o porcento U e o porcento L. Aqui já, pronto, ele já vai fazer essa leitura 10 vezes aqui e vai somar 10 vezes. Aí o que eu tenho que fazer? Tirar a média disso. Para tirar a média você coloca porcento. Pega até aqui do nome, tem um P maiúsculo. Você tem que obedecer, tá? Esses P maiúsculo e tal. Porcento vai ser igual a porcento dividido por 10, certo? Então aqui eu estou tirando a média, né? Que ele fez a leitura 10 vezes, tirei essa média e acrescentei nela mesma. E outro jeito de fazer isso é o que? Apaga isso tudo aqui e coloca só barra igual. Então ele já sabe que eu estou pegando o valor que está aqui, estou dividindo por 10 e acrescentando nele mesmo, saca? Por exemplo, eu tenho 10 aqui, aí eu divido por 10, fica 1. E esse 1 vai ser acrescentado aqui, entendeu? Daí eu vou fazer a mesma coisa para o porcento L. Ótimo, tem que colocar um ponto de vírgula aqui também. Só que vamos pensar aqui, né? Ele vai fazer todo o caminho e vai voltar aqui para cima de novo. Então esse valor já vai ter um valor aqui no caso. Então eu tenho que zerar esses valores, né? Porque senão ele vai somar com o valor que já tinha antes. Aí vai ficar maior. Então eu teria aqui. Então, por exemplo, se ele já tiver 1 aqui, quando ele voltar para cá, ele já vai ter. Ele vai somar com mais valores aqui. Então vai ficar tipo 11 média, 11 valores. Entendeu? Então sua média tinha que ser 11, por exemplo. Mas a gente faz o que? Zera essas variáveis. Então a gente zera as duas. Vou colocar aqui o e L. A gente zera as duas variáveis aqui em cima. Pronto, aí aqui ele vai fazer a leitura, somar 10 vezes e dividir por 10. Isso aqui é uma média. Uma média simples, tá? Tem outros tipos de outras formas que você pode como é que eu posso dizer? Você pode refinar, não sei se é uma boa palavra, pra você tirar esses bugs assim. Mas isso acontece mais na prática. Aqui
Vou copiar e colar aqui. Aqui no simulador não tem esse tipo de coisa. De bug. Eita, apareceu um monte de erro. Ó, tá dando um erro aqui de que isso aqui não foi declarado. Sabe, mas Ah, entendi sim. Ó, a gente declarou isso aqui dentro, né, ó. E só que eu tô usando isso aqui antes aqui, ó, aqui fora. Entendeu? Então eu tenho que declarar, não é lá dentro, eu tenho que declarar aqui fora. Ou lá no começo. Se eu declarar aqui no começo, ela vai valer para todo o código. Mas se eu declarar, já que eu tô usando aqui, eu tenho que declarar qual o tipo de variável, né? No caso, tipo inteiro, tem que declarar na primeira vez que eu for usar ela. Ou aqui no começo, né? Que daí se declara para todo o código. Olha, pronto, foi. Vou ver aqui no monitor serial. Tá 0 e 0. Se eu baixar. É ótimo, eu fiz alguma coisa errada aqui. Tá zerado os dois. Será que não tá somando? Pera aí, acho que eu fiz isso aqui errado. Botei menor ou igual. É isso mesmo. Ó, o que acontece aqui? Eu tô fazendo aqui. Eu coloquei aqui o A valendo 0. E daí eu tô checando. Enquanto esse A valer menos que 0, menos que 10, eu quero que ele acrescente 1 ao A. Então ele vai acrescentando. Quando o A for 9, por exemplo, ele vai ser menor que 10. Então ele continua acrescentando. Aí a última rodada que ele vai dar, A já vai ser 10. Entendeu? Aí ele vai contar também. Mas quando A for 11, ele já não vai contar mais. Entendeu? Por isso que tava dando errado aqui lá. Mas agora deu certo aqui, ó. A gente tem o sensor aqui de umidade valendo 100%. Sensor de luz aqui 100% também. Só que aqui o que ele tá fazendo? Tá fazendo essa leitura 10 vezes e depois tirando essa média para daí sim imprimir esses valores e utilizar esses valores. Isso acontece em alguns sensores, tá? Alguns sensores, por exemplo, temperatura, tem muito erro de leitura. Então você tem algumas formas de fazer isso. E essa é uma delas. Então, tem outras formas de tirar essa média aqui para eliminar esse ruído, digamos assim, esse ruído que é esse erro de leitura. Uma delas, por exemplo, é o filtro de média móvel. Você tem muitas aulas aqui no YouTube explicando como que faz esse filtro de média móvel. Tá, então pode ser útil em algum período da vida de vocês, né? Não sei. Então eu tô só dando uma dica. Bem, basicamente é isso, tá? A gente viu como tratar alguns tipos de sensores. É isso aí. Até a próxima. Olá, pessoal. Essa semana estamos aqui num ambiente um pouquinho diferente para fazer o protótipo do nosso sistema de irrigação. Então, como é que vai ser esse sistema de irrigação? Primeiro, tem uma plantinha feia aqui, porque está precisando ser irrigada. E aí, o solo dela tá bem seco, ó. E eu coloquei aqui o sensor de umidade. Vou tirar aqui o sensor de umidade para vocês verem. São dois, tem metal de um lado e do outro, é um sensor resistivo, porque ele vai pegar a resistência do solo. Então, quanto mais úmido tiver o solo, menor a resistência. E aí, é assim que ele converte a umidade em eletricidade, tá? Que aí, na verdade, ele vai converter aqui em resistência. E aí, a gente usou esse acessório aqui que já vem no sensor de umidade. Esse aqui. Porque ele já permite converter essa resistência em tensão. Como é que ele faz isso? Com um divisor de tensão, que nem a gente fez com o sensor de luminosidade. Então, o sensor de luminosidade está aqui do lado. A gente também fez um divisor de tensão com ele. Tentar focar a câmera. E aí, esse resistor vizinho está servindo como divisor de tensão. A tensão está se dividindo entre esse resistor e o LDR. Quando a resistência do LDR for alta, vai ter mais tensão no LDR. A gente está puxando o pino de sinal aqui do terminal do LDR. Esse fio amarelo. O que mais? Além dos dois sensores, a gente tem também dois relés. Então, tem um relé aqui para a lâmpada e tem um relé que está ali de cabeça para baixo, que está alimentando essa tomada, e essa tomada é onde a gente vai ligar a bomba. Vocês estão vendo que aquele relé ele tá com um LEDzinho aceso, não dá para ver o LED diretamente, mas vocês estão vendo a luz vermelha, né?
Então, é porque esse relé, ele tá ativado. E aí, o LED tá aceso. Como a bomba não tá ligada, vocês não estão escutando o funcionamento da bomba, porque a gente não ligou nessa tomada aí. Mas vou ligar já. E aí, o relé de luminosidade, ele não tá ativado, porque aqui o ambiente tá bem iluminado. Mas se eu fechar aqui, ó, colocar um pouco de sombra. Tive que ajustar aqui no código o nível de luz que faz o relé da lâmpada ligar, porque esse ambiente aqui tá muito iluminado, então eu não ia conseguir demonstrar pra vocês. À noite a lâmpada ia ligar, só que aí como eu tô querendo gravar logo o vídeo, isso não tá funcionando. Mas aí agora, ó, escutaram esse barulhinho, foi o relé disparando e vejam que o LED verde do relé ligou, indicando que ele tá disparado. Se eu soltar, o LED apaga, indicando que ele está desligado. Por enquanto, a lâmpada está apagada, porque a gente não ligou a energia na lâmpada, tá? Vamos ligar agora. Antes de ligar a energia, só para vocês verem como é que tá o monitor serial, tá aparecendo ali a porcentagem de umidade e a porcentagem de luz. Nesse caso, o sensor de umidade ele tá direto no solo e o sensor de luz está aqui exposto à luz. Então, a gente tem luz, mas não tem umidade porque o solo tá bem seco. Agora vamos para as ligações de potência. Eu tirei o cabo do Arduino, coloquei nessa fonte aqui de celular, que eu vou ligar direto na tomada. A gente não precisa mais do monitor serial, porque a gente já debugou o código. Esse fio aqui, ele tá vindo da lâmpada, ó. Vou mostrar aqui pelo lado para vocês. Ele tá vindo aqui da lâmpada por baixo. E aí ele tá passando pelo relé. Então, só vai passar energia por ele quando esse relé for ativado. Esse outro fio aqui, ele tá vindo para esse relé que vai para essa tomadinha aqui. E aí, é essa tomada que a gente vai ligar o fio da bomba, tá bom? Pronto, tomadas ligadas. Então, esse fio aqui é o fio que tá vindo da bomba, ó. Tem 2 terminais aqui na bomba. Essa bomba, gente, foi uma adaptação que eu fiz aqui. É uma bomba de cafeteira. Então, ela tem um probleminha que ela vai tentar jogar água com bastante pressão, porque ela tenta fazer isso para fazer um café. Só que aí eu adaptei, a cafeteira estava quebrada, a gente tirou essa bomba e tá usando ela aqui. Ela vai servir para irrigar também, ela só vai jogar água com um pouco mais de pressão do que deveria. O fio da lâmpada tá ligado aqui também. E aí, só quem não tá ligado agora é o Arduino, que é quem controla tudo. Então, quando a gente ligar o Arduino, o que vai acontecer é que a bomba vai ligar na mesma hora. Porque o solo tá muito seco, então ele vai já começar irrigando. A lâmpada, por enquanto, não vai ligar, a gente vai manipular ali o sensor de luminosidade para a lâmpada ligar e vocês verem a lâmpada funcionando. Então, vamos lá. Esse é o fio do Arduino. Fiquem olhando aí para a irrigação. Quando eu ligo, a irrigação começa. Ela tá irrigando nesse ponto, então o sensor de umidade não pegou. Ah, pegou, ó. E aí ele identificou agora que o solo tá úmido, parou de irrigar. Fez uma bagunça danada. Realmente essa bomba não é algo apropriado para irrigação. Mas aí ele parou de irrigar. Com o tempo, esse solo vai ficar seco de novo e aí a bomba vai ligar de novo para irrigar o solo. Em relação à lâmpada, à noite a gente vai ter menos luminosidade, então eu vou emular aqui colocando o dedo no sensor. E aí quando tiver menos luminosidade é como se esse sensor aqui estivesse na sombra, né? E a lâmpada liga e ajuda a plantinha a se desenvolver. Vamos ver se essa planta melhora. Tirei o dedo, como aqui tem luz ambiente, a lâmpada desliga.